com preocupação, na verdade, muitas vezes o avanço do governo federal sobre outras instituições. Com a militarização do Poder Executivo, uma campanha muito forte de desinformação, mesmo quando o senhor fala de voto impresso, eu não acho que o debate seja errado, eu acho que se querer mais transparência, auditabilidade, embora eu acho que as urnas sejam auditáveis de diversas formas, há muitos requisitos de segurança, mas, por outro lado, há um discurso que já assume, que já parte do pressuposto da premissa que há fraude eleitoral. O presidente Bolsonaro anunciou isso no ano passado, disse que houve fraude, que ele já teria ganhado no primeiro turno, queria apresentar provas e nunca o fez. Então, há um discurso também muito grande de desinformação, de ataque às instituições, quando você participa de passeatas de protesto em que há o pedido de fechamento do STF, do Congresso, e não há nenhum, por parte do presidente da República, nenhum tipo de declaração que se mostre, se coloque contra aquilo, né? Então, você tem outros discursos também que vão contaminando as instituições, a tentativa de impor por decretos mudanças que seriam prerrogativa do Legislativo. Eu dei o exemplo aqui da minuta desse decreto, das Big Techs, das redes sociais, mas a gente também pode dar o exemplo das armas, de outros decretos que foram derrubados pelo Supremo. Então, a gente vê, por outro lado, um ataque às instituições que muitos analistas, cientistas políticos e até políticos acreditam que corroa as instituições e corroa a democracia por dentro. E a gente vê isso acontecendo em outros países do mundo. Nada a ver, irmão. Vimos com Donald Trump nos Estados Unidos, com Viktor Orbán na Hungria. Então, eu queria saber a sua avaliação sobre esse outro lado da moeda, né? Como uma outra parcela da população encara essas mesmas questões. Sim, Amanda, eu vou discordar da leitura de intervenção do Executivo nos outros poderes. O Executivo, nos últimos 2 anos, foi efetivamente neutralizado pelo Legislativo, eu sou testemunha disso, acho que todo deputado honesto que você colocar aqui vai responder da mesma maneira. É verdade. Não houve pauta do governo sendo pautada em 2019. Em 2020, neutralizamos esse quesito, quando o Bolsonaro sinalizou para dividir o Centrão, tirou o Centrão da base do Rodrigo Maia e trouxe o Centrão para dentro do Executivo. Aí você conseguiu construir uma base para, no mínimo, neutralizar o que o presidente Rodrigo Maia estava fazendo em 2020, que ele continuava pautando coisas que não era da agenda do governo. Agora, em 2021, a gente vê uma sinalização com o Lira de realmente pautar as reformas. Então, as coisas estão começando a andar. A proposta original, tem que voltar atrás de 2018, quais eram as propostas originais do governo. E elas são ótimas propostas, acho que qualquer um que lê, por isso que foi eleito com uma maioria aí bem ampla de votos. E como sinalização é reformas profundas. Agora, quando se tem os primeiros 2 anos, você veja intervenção não só do Legislativo e não pautando reforma, mas toda vez que o Executivo tomava uma medida, existia uma judicialização dessa tomada de medida por um pequeno partido, o PSOL, em bons casos, a maioria dos casos foi ele que protagonizou isso. O STF acatava aquela medida monocraticamente, pronto, o Executivo não tinha como fazer nada. Então, da onde vem essa leitura que o Executivo estava intervindo nos outros poderes? Eu não acho que isso condiz com a realidade. E acho que a maioria dos deputados vão estar aqui corroborando com essa visão. Nem com essa eu, leitura. nem Silvio Navarro, nem Rodrigo Santos. Mas é preciso deixar claro que o programa abarca diferentes opiniões e a democracia é isso, claro, né? Claro, São diferentes leituras e diferentes opiniões da realidade. Falou contrariamente a uma intervenção militar. Isso não é verdade. Você me desculpa, ele falou várias vezes sobre isso. Ele e você não consegue enxergar um protesto da esquerda com faixas pedindo ditadura do proletariado, por exemplo, homenagens no Congresso Nacional à China, né, ao golpe, a revolução do Mao Tse Tung. Então, desculpa, acho não que é vi nenhuma faixa assim nos protestos de sábado. Eu nunca esqueço uma frase que a Amanda disse logo nos primeiros programas, é uma frase que mais me machucou até hoje, que é: o STF conteve arroubos autoritários do governo Bolsonaro. Repito, pelo amor de Deus, Amanda, sim, porque ele tentou governar. Tentou governar por decretos, e muitos desses decretos que foram derrubados foram derrubados porque são inconstitucionais. Olha, a Constituição dos Estados Unidos e as leis, o que permite é completamente diferente do que permite no Brasil. Eu nem conheço, então nem poderia adentrar essa seara.
mas que é fato que em muitos momentos, com muitas decisões, o presidente Bolsonaro tenta corroer a democracia, tenta, por exemplo, ao descredibilizar a imprensa, ele faz isso sistematicamente. Né? Então, Grande parte da imprensa tem uma guerra pessoal com o presidente da República. Há vários pontos, né? Com fraude eleitoral, com militarização do governo, com campanhas de desinformação e fake news. Então, são vários, governo, é isso? Vários pontos em que ele tenta corroer a democracia. Eu acho importantes. Bom, primeiro que muitas vezes as palavras de ordem, Amanda, elas não estão ali estampadas em faixas. Mas só aquelas bandeiras, só o que aquelas bandeiras e aquelas pessoas representam, já não precisa. O recado já está dado. É um espectro legítimo da democracia, como a direita também é. Sim, eu não entendo por que elas têm menos legitimidade. Tem gente que acha legítimo, por exemplo, o que aconteceu no final de semana, bonecos do presidente sendo queimados. É legítimo. Chutar a cabeça de um boneco do presidente é legítimo? Em 2015 e 2016, a gente teve diversos bonecos de Lula e Dilma, e aquilo, o que não é legítimo, por exemplo, é um homem com um carro escrito Bolsonaro genocida em Goiás, ser autuado pela Polícia Federal. Vamos trazer o convidado pela Lei de Segurança Nacional. Deputado, isso que não é legítimo. Eu estou gostando, não é legal. Eu estou me entretendo aqui, Rodrigo. Às vezes acontece essa